A paz do Senhor. Amém. Boa tarde. Glória a Deus por nós estarmos aqui. Amém? Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar a seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, ainda na tua presença. Ó Deus, realmente para tributar a ti toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Ó Deus, mas neste momento nós queremos pedir, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração, para que a tua palavra realmente, Senhor, venha causar efeito em nossas vidas. Para que nós possamos, ó Deus, despojarmos agora de todas as nossas preocupações, de qualquer distração, ó Pai, e possamos realmente estar atentos com aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas, Senhor. Ó Deus, seja conosco, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje mesmo pela manhã, rapidamente, hoje eu falei assim, gente, eu falei para o Clay, o Jorge já começou a pregar de manhã a palavra que eu preparei. Na hora da ceia, ele falou mais um bocadinho. Então, amém, porque o Espírito Santo, ele nos testifica mais, né? Isso é uma bênção. Então, hoje nós já falamos na escola dominical a respeito dessa condição desses leprosos, dessa regra que eles tinham que cumprir. Na verdade, nós não sabemos muito sobre essa aldeia, tampouco aqui se diz o nome, e isso não é o mais importante também. O mais importante foi o que ali aconteceu. E nós vemos que havia 10 leprosos, ou seja, havia um grupo que tinha essa enfermidade. A lepra, ela poderia ser considerada realmente a doença que nós já temos o conhecimento, ou também qualquer uma outra doença de pele. Também que não é a questão de nós procurarmos descobrir qual era ou não o tipo da doença de pele, ou se literalmente era essa lepra. O que acontece é que eles dirigiram-se a Jesus a uma certa distância, porque nós já sabíamos que a lei, de todas as implicações que essa doença já tinha, essa enfermidade já tinha, ela também estabelecia uma separação social, ou seja, uma segregação social, e de acordo com a lei, todos aqueles que tinham lepra eram então considerados impuros. Em Levítico capítulo 13, nós vamos ler nos versículos 44 a 46, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro.
Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. E em Números capítulo 5, também nós vamos ver uma ordenança. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece de fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Ou seja, esses leprosos, eles já tinham a prática do distanciamento que nós estamos a viver agora. Eles de fato tinham que estar distantes, afastados, separados, segregados socialmente. Mas o que diz a palavra do Senhor foi que eles foram até Jesus. E se nós formos, como nós já lemos os versículos consequentes, nós vamos falar assim, José, mas se eles não podiam se aproximar, como então que eles chegaram até Jesus? E o versículo 13 vai nos dizer isso. E levantaram a voz dizendo, na outra versão que eu li, e gritaram, ou seja, e clamaram como unanimemente. Unanimemente. E acredito eu que até de maneira uníssona. Eu imagino que aquilo ali foi um grande ressoar mesmo. Eles gritaram todos juntos, em voz muito alta, claro, e dizendo, Mestre, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E as primeiras questões, a primeira reflexão que nós podemos fazer nesses primeiros versículos, começa a ver essa questão da separação e da segregação. Meus amados, não tem como a gente olhar para a situação daquelas pessoas que tinham lepra e não se compadecer, não termos misericórdia. No mínimo que nós vamos imaginar quando nós vemos esses relatos é dizer assim, coitadinhos, porque não era uma situação boa, não era uma situação confortável. Nós, humanamente falando, com certeza, sentiríamos dó, sentiríamos a aflição daquelas pessoas. Mas, outrora também nós estávamos numa condição de infecção, de lepra, de pecado, de distanciamento muito mais grave do que esse que nós estamos a passar fisicamente. Meus amados, nós vivíamos numa condição de estarmos separados de Cristo, de estarmos segregados de Cristo, de estarmos distantes de Cristo. Mas nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, nós fomos alcançados, e essa condição, e o que Cristo fez em nosso favor, mudou e transformou a nossa condição. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas ele continua, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, amém, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus não apenas se compadeceu da nossa condição, mas Ele mudou a nossa condição. Ele não apenas se teve a misericórdia, mas Ele realmente materializou e manifestou através da morte e morte de cruz. E o autor de Hebreus também vai dizer, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, e isto é do seu próprio corpo. E não só, de novo, Paulo também escrevendo aos Romanos, só que no capítulo 5 vai dizer, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. E aos Efésios, agora estamos, por intermédio de que temos livre acesso a Deus em plena confiança
pela fé na pessoa. Amém. Meus amados, isso é simplesmente indescritível. Por mais que nós queiramos encontrar palavras, o ato de Cristo foi muito maior. E nós estávamos antes separados, mas agora nós temos livre acesso ao Pai. E nós não podemos desprezar aquilo que nos foi feito. E depois você vai falar assim, tá bem, Gisele. E além da questão da separação e da condição de exclusão desses leprosos, a condição era boa? Não. A condição era confortável? Não. A condição era favorável? Não. Mas diz que mesmo assim eles gritaram. Eles clamaram. Porque eles tinham esperança que esse mestre, no entanto que eles falam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que Jesus tinha qualquer coisa ali diferente em favor, que ele poderia fazer qualquer coisa diferente em favor da vida deles. E meus amados, pior que seja a circunstância da nossa vida, pior dor seja que nós possamos sentir na carne, mais difícil seja a prova que nós viemos a passar ou estejamos a passar, nós ainda podemos clamar. E realmente há momentos na vida que nós não temos força, que nós não conseguimos falar. Mas nós clamamos através do choro, nós clamamos através do coração, nós clamamos através da alma. Meus amados, nada, nenhuma circunstância pode tirar e cessar o clamor que há em nós. Hoje o Jorge dizia que na ceia, orem, igreja, orem, clamem. E nós falamos em um pregador que John Piper, ele vai falar assim, temos um Pai confiável no céu, que se deleita em ouvir o clamor dos seus filhos. E outro também, só que mais antigo, Spurgeon, vai dizer, nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Dizer, eu clamo pelo quê? Por tudo. Quando é que eu posso clamar, Gisele? Em qualquer momento. Quantas vezes você quiser. Eu acho que eu já contei isso, não sei se foi numa reunião de senhoras, mas nunca contei assim para a igreja, num domingo à tarde. E eu quero contar, eu não falei pro Play que eu ia contar, mas eu já até sei a cara que ele vai falar, pronto, já sabe o que eu vou falar. Mas há muito tempo atrás, para vocês perceberem, o Play sempre vive em dietas, né? O Play também estava de dieta nessa altura. E ele estava tomando, antes de sair de casa, num pequeno almoço, ele tomava um batido de abacate, que era o que a nutricionista então passou para ele. Só que naquela semana, eu não havia encontrado abacate maduro para que ele pudesse preparar para ele então sair para trabalhar. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, na feira aí, a senhora viu algum abacate? Tem abacate? Porque senão eu pego sem comer nada. Minha mãe, Gisele, tem até abacate, mas sem condições de preparar um batido. E eu sei que o Clê levantou, naquele dia ele não tomou um batido de abacate, enfim, foi trabalhar. E a Isabela ainda era muito pequena, e fizemos então, começamos o nosso devocional. Abrimos, lemos a palavra e fomos orar. E eu lembro que naquela manhã, a primeira coisa que eu orei foi assim, Senhor, muito obrigada por esse dia, mas eu estou tão triste. Meu Deus, eu não achei nenhum abacate. Sei o que é um abacate? Um abacate, não tem um abacate. E eu falei aquilo, orei pelas demais coisas, amém. No fim da tarde, meu pai telefonou a dizer assim, Gisele, e eu, benção, pai, Deus te abençoe, minha filha. Gisele, você não sabe quem veio aqui? Meu pai é reformado agora da Polícia Civil. Ele falou, você não sabe quem veio aqui na delegacia. E eu, quem? Aquele meu amigo. Aí eu, já sei, o amigo do quê? Porque eu tinha um amigo que
tinha uma quinta, bem, levava queijos muito gostosos. Eu, o amigo do queijo. Ele, não é esse não, é o outro. Minha filha, ele trouxe uns abacates. O mamão no Brasil é muito grande. A gente tem um papai que é pequenininho, mas geralmente são bem grandes. E ele falou assim, Gisele, são os abacates que nem parece abacate. Parece mamão, de tão grandes que são. Eu, é, pai? Ele, não, eu só quero saber, você tá em casa? Eu, tô em casa. Por quê? Não, porque eu tô indo aí nesses abacates. E aí? Meu pai chegou, abriu o porta-mala do carro e tinham lá os 4 abacates. E ele falou assim, não, deixa só um pra mim e pode tirar os restantes. E pronto, eu comecei a chorar olhando para os abacates, né? E meu pai olhava para mim e disse, esse abacate, você tá chorando, minha filha, pode de abacate. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido de manhã, só Deus e eu. E o Clay chega de bicicleta a casa, me vê chorando com o abacate na mão, aquela agonia toda, meu pai também sem entender nada. E eu falei assim, olha, hoje eu vou falar uma coisa para você. Meu Deus é um Deus até de abacates. Hoje de manhã eu falei assim, pai, Jesus, eu fiquei tão triste porque eu não achei nenhum abacate. E agora, antes que termine o dia, Jesus me deu os melhores abacates. O Clay virou para mim e falou assim, minha filha, uma oportunidade dessa, por que tu não pediu ouro? Me pede abacate, Jesus. Mas eu gosto de ilustrar isso, por quê? Para dizer que Deus não despreza, meu amado, qualquer clamor que você faça, seja pelo abacate, seja pela casa, seja pela libertação dentro da sua casa, de um filho, seja para que Deus te cure, seja para que Deus te liberte, seja para que Deus abra uma porta de emprego, seja para que Deus mude a condição da sua vida, do seu interior, qualquer causa que seja levada diante de Deus, o Senhor ouve e escuta e responde. Se não for sim, será não. Mas a resposta vem. Se a gente não tem aquilo que a gente queria, Deus não dá dizer não. Mas Ele dá consolo, Ele dá força, Ele dá refrigério, Ele cuida, Ele zela, mas desamparados nós não ficamos. Amados, esse é o nosso Deus. É a esse Deus que nós servimos. E aqueles leprosos foram e pediram e tiveram resposta. O que Jesus falou a eles? Vão. E ide mostrar-lhes aos sacerdotes. E diz o versículo que indo eles ficaram limpos. Gisele, por que sacerdote? Porque na altura o sacerdote ele funcionava como se fosse um inspetor de saúde, sabe? Ele tinha que conferir, certificar que realmente aquela pessoa havia sido curada, que realmente ela estava limpa. Então, o que Jesus faz? Vão lá até com o sacerdote e mostrem eles. E nós vamos ver o quê? Que o clamor, é a primeira questão dele. O clamor só acontece quando a gente crê. É para quem nós pedimos. Ninguém quando a gente está numa grande aflição, por exemplo, se vimos qualquer bicho, né? E então estamos em casa. Geralmente isso acontece mais com as mulheres, né? E colocamos a gritar por socorro. Bem, se acontecer qualquer coisa dessa lá em casa, eu não vou gritar, por exemplo, a Laís. Laís! Não. Quem eu vou gritar? Clay! Né? Clay! Pelo amor de Deus, vem aqui, Clay! E sai lá o Clay. E é isso. A gente só chama quem a gente acredita que pode resolver aquilo ali. Então o primeiro princípio de nós clamarmos é em saber em que nós estamos a depositar a nossa confiança e a nossa expectativa. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, vai dizer assim: por essa causa também sofro, e não me envergonho. E olha só, por quê?
porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Depois, Jó também vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E nessa noite, nessa tarde, e nós? Nós cremos? Se alguém te perguntar se você crê, tu crês? O que você responderia? E eu me fiz essa pergunta. Eu falei assim, Gisele, realmente tu crê? E eu falei, eu creio. E creio em quem? E a primeira coisa que eu me lembrei, o primeiro versículo foi, eu creio porque Ele é o pão. Eu sou o pão da vida, Jesus disse. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E depois eu também disse assim, eu creio, e também creio que Ele é a porta. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E depois eu ainda disse mais, eu falei, eu creio. Eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu creio. E depois uso do versículo em Atos capítulo 4 para dizer, eu creio que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu creio em Jesus Cristo. Há uma canção que diz assim, chame por Ele, homem tão lindo, pode restaurar o seu viver. Chame por Ele, Ele te conduz. Chame pelo nome de Jesus. Chame por Ele, nome tão lindo, pode restaurar o teu viver. Chame por Ele, Ele te conduz. Chame pelo nome de Jesus. É esse. É a Ele que nós devemos chamar em Cristo. E depois, em seguida, nós vamos ver aqui que Jesus apenas não atendeu e respondeu aquele clamor. Mas nós vamos entender que Jesus age de maneiras diferentes. E nós temos consciência disso, mas às vezes parece que nós nos esquecemos totalmente disso. Por quê, Gisele? Porque ele falou assim. O próprio Lucas registrou no capítulo 5 a cura de um outro leproso. De um leproso que chegou e prostrou-se diante de Jesus e adorou e disse, Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. E diz que Jesus estendeu a mão, tocou e disse, eu ser limpo. Só que agora, lá no capítulo 17 que nós lemos, nós temos 10 leprosos que pedem também para que sejam curados. E o que Jesus disse? Ide, vai ter com o sacerdote e mostrem-se a ele. Jesus não tocou, Jesus não disse, esteja limpo agora, mas Jesus curou. E depois nós vamos ver, agora lá atrás, no Antigo Testamento, como Naamã já foi totalmente diferente. Através da vida de Eliseu, Deus então deu ali para ele aquela estratégia e disse o que a Naamã, Eliseu? Vá ao Jordão e mergulhe 7 vezes. E o que Naamã fez? Tudo bem, Eliseu, vou lá fazer isso. Não. Diz a palavra do Senhor que ele ficou indignado. E disse assim, por acaso não é Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Até que o seu servo falou assim, se ele tivesse falado qualquer outra
Ainda está a falar e questionar isso, se é uma vez tem que mergulhar, 7 vezes, se é para ir ao sacerdote ou se Jesus vai tocar. Meus amados, nós precisamos entender que Deus é Deus. Ele é soberano, o controle está com Ele, é Ele quem manda. É Ele quem faz, é Ele que desfaz, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que leva, é Ele que cura. Ele é o mesmo Deus. É Ele que permite pandemia, é Ele que extinguirá a pandemia, porque Ele é Deus. Nós não podemos querer dizer a Deus a maneira como Ele deve ou não deve agir. Ó, Jesus, eu sei que o Senhor vai me curar, muito obrigada, mas para isso, por exemplo, quando eu estava fazendo minha faculdade, pronto, estudava numa faculdade, era muito caro, e chegou uma altura que minha mãe falou assim: Gisele, esse semestre nós vamos trancar, porque eu não tenho condição de pagar. E eu falei: Senhor, eu não quero trancar. E a minha mãe falou assim: você conhece o caminho do quarto? O que minha mãe estava dizendo: você sabe que você pode ir em oração. Eu não posso. E eu me lembro que eu fui para dentro do meu quarto e orei, eu sempre disse: eu não quero pagar nenhum semestre. E só o Senhor pode fazer um milagre. Meus amados, Jesus poderia ter feito um milagre, ter aparecido uma quantia dentro lá da caixinha de correio. Poderia? Poderia. Minha mãe poderia ter recebido um grande dinheiro? Poderia? Poderia. Alguém poderia ter ido lá e falar assim: olha, Gisele, eu senti no coração de pagar pela faculdade. Não poderia? Poderia, mas você sabe o que foi feito? Minha chefe chamou e falou assim: eu só trabalhava em turno. Ela falou assim: Gisele, eu tenho interesse que você trabalhe agora todo dia. E eu falei: ah, pois tá, pode ser. E a diferença que eu vou te dar no teu ordenado é essa quantia. E era justamente a quantia da minha faculdade. E para honra e glória do Senhor, eu não fiquei um semestre sequer sem estudar. Poderia ter feito de muitas maneiras, não poderia? Mas Deus optou por me dar mais trabalho. O que está em questão aqui é que Ele não é o réu, Ele é o juiz. Ele não é o enfermo, Ele é o médico. E Ele não é quem carece, Ele é quem favorece. Ele é o Deus. E nós não precisamos conhecer a estratégia, mas confiar em quem determina a estratégia, que é Jesus. Temos que confiar em quem manda. Precisamos descansar em quem nos guia. Temos que sentirmos protegidos em quem nos acolhe debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus estava como se testando a fé daqueles discípulos. E o que acontece? É que enquanto eles obedeceram, foram ter com os sacerdotes, então eles ficaram limpos. E nós vamos ver que realmente eles tinham muitas semelhanças àqueles leprosos. Mas aqui nos versículos conseguintes, nós vamos ver que eram muitas as semelhanças. Mas aqui nós temos uma grande diferença, que é a gratidão. Meus amados, primeiro nós poderíamos começar a apontar o que era comum, o que era semelhante naqueles 10 leprosos. Todos estavam afetados pela enfermidade, todos tinham lepra. Todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Ninguém queria continuar doente. Depois, todos tinham ouvido sobre Jesus e criam que Ele poderia curá-los. Ou pelo menos ter piedade de fazer qualquer coisa em favor da vida deles. Depois, todos apelaram para Jesus. Mestre, tem misericórdia de nós. Depois, todos em obediência à ordem de Cristo, seguem rumo aos sacerdotes, e assim a última semelhança, todos foram curados. Pronto. Agora tem uma diferença. E a diferença está no versículo 15. E um deles, vendo que estava são, fez o quê? Voltou, glorificando a Deus em alta
Nós temos aqui essa palavra gratidão. Eu não sei se os amados irmãos sabem o que significa gratidão, mas eu quero compartilhar nessa parte com vocês. Gratidão é um sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor. Isso tem todo sentido. E faz todo sentido. Comecemos por pensar. É um sentimento de lembrança. Ou seja, a gratidão envolve recordar. Eu já falei isso imensas vezes, mas é algo que me chama a atenção no Antigo Testamento. Em todo momento, Deus impeliu o povo de Israel a recordar-se dos feitos dele. E pedia para que eles construíssem memoriais. Olha, lembre-se do que eu fiz no meio de vós, certa feita. Lembra o que aconteceu ali? Lembra. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando nós paramos para lembrarmos, nós conseguimos identificar o estado que nós nos encontrávamos e o estado que nós nos encontramos agora. Nós conseguimos visualizar, como diz o salmista, se não for o Senhor em nosso meio, se não fosse o amor de Cristo pelas nossas vidas, se não fosse aquele livramento, nós nos lembramos. A gratidão envolve recordação, lembrança. E não só, depois o próprio significado, conceito da palavra vai dizer que é o agradecimento por um bem recebido. Ou seja, gratidão envolve humildade. Porque eu olho para aquilo ali que eu recebi e digo assim, não fui eu. Não fui eu quem obtive. Não fui eu que alcancei. Se eu tenho, não foi pelas minhas mãos. E o próprio conceito vai dizer o quê? Um bem recebido em relação ao autor. Ou seja, alguém me deu. Alguém me entregou. Eu me recordo quando eu não tinha isso. E aí você sabe o que eu faço? Eu sou grata. O que aquele leproso sentiu? Antes de chegar aos sacerdotes, eles já estavam curados e limpos. E quando ele se deu conta de que ele estava curado, imediatamente ele volta. Porque ele diz assim, não era esse o meu estado antes. Antes eu estava todo tomado por uma doença. Eu não era assim. Eu não estava assim. Aquele homem transformou a minha condição. Depois ele para pensar, ei, isso aqui não aconteceu por mim. Não foi por mim, foi por causa dele. E diz a palavra do Senhor que ele volta. Ele volta para dizer e para glorificar a Deus pelo que ele tinha recebido. A gratidão sempre foi mais difícil de se encontrar do que a fé, disse Moody. A gratidão é uma flor que nunca vicejará de qualquer outro caule, exceto da raiz profunda da humildade, disse Raul. É triste toda a bondade de Deus e toda a ingratidão do homem, disse Spurgeon. Você sabe o que eu quero refletir nessa tarde? Com que frequência nós agradecemos? E qual é a intensidade da nossa gratidão? Porque, meus amados, quando a dor nos aflige, nós suplicamos com a alma. Nós tiramos força de onde nós não temos para pedir socorro. O nosso corpo sente aquilo que nós estamos a pedir. E será que quando nós agradecemos, nós temos a mesma intensidade, a mesma veemência?
Deus. E você fala, José, não aconteceu nada de extraordinário hoje na minha vida. Aconteceu, meus irmãos. Você só deitou, dormiu e acordou porque o Senhor te sustentou. Se nós respiramos é porque Ele também fez algo extraordinário para hoje nós respiramos. Se nós estamos vestidos com essa roupa, é porque é algo extraordinário também. Deus concedeu. Nós tomamos um pequeno almoço, almoçamos e há quem já tenha tomado um café ou qualquer coisa. Pronto. E vamos sair daqui, vamos comer qualquer coisa também. O fato de nós podermos levantar e andar e sair é outro feito do Senhor. De nós olharmos é outro feito do Senhor. De termos dentes, de podermos mastigar, de engolir, do nosso intestino processar isso. Vocês entendem que a todo momento nós temos motivos para agradecer? E nós contamos sempre para agradecer? O salmista vai dizer, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. É muito mais fácil, meus amados, desfrutarmos das bênçãos e das dádivas. Nós nos apressamos muito mais de aproveitar aquilo ali do que de agradecermos. E nós sabemos isso. E ensinamos aos nossos filhos. Porque quando eles recebem um presente, uma criança fica muito afoita. E às vezes a mãe sempre está por trás a dizer o quê? Digo obrigada. Por que ficam tão contentes? Que até se esquecem daquilo. E ela, obrigada. E pronto. E às vezes vocês ainda têm que falar, não ganho nenhum beijinho. Não tenho direito a nenhum beijinho. Por quê? Porque temos pressa em usufruir daquilo que ganhamos, daquilo que recebemos. Mas às vezes não temos o mesmo cuidado de despojar o mesmo tempo para agradecer aquilo que nos já foi concedido. E aquilo que nos é concedido todos os dias. O que importa é que um voltou. E aqui eu ainda brinquei, escrevi assim, eis uma situação que a maioria não venceu. Porque é o que a gente diz, a maioria sempre vence. Aqui realmente foi a minoria. A minoria foi o grande vencedor. Há quem diga, há um comentarista que ele diz assim, a miséria gosta de companhia. Ele estava dizendo assim, era um grupo misto. Tinha um samaritano ali no meio, tinha alguém que era desprezado ali no meio. Mas a miséria que a lepra dava os tornavam tão comuns a ponto de poderem estar ali os 10 reunidos. Mas quando alguém parou e tomou a decisão, ele falou assim, se você quiser ir, a gente não sabe. Mas pode ser que ele chamou outros, ou que aqueles outros 9 viu voltando. Mas o que importa é que só ele chegou diante de Deus. Só ele. E foi recompensado por isso. Nós vamos ver, e é o último tópico que eu quero abordar com vocês, é quando Jesus então interroga e disse, não foram 10 os limpos, versículo 17. E onde estão os 9? Para poder dar glória a Deus. Eles obedeceram a um ritual. Os 10 obedeceram a um ritual. Mas só um voltou para agradecer. Nessa tarde eu falo primeiramente comigo, Gisele. E falo assim, Gisele, você não vai à igreja para cumprir com um ritual. Estar aqui hoje, meus amados, não é o cumprimento de uma responsabilidade religiosa. Pronto, comecei minha semana, já fui à igreja no domingo. Não é isso. Peraí. Isso foi o que os 10 leprosos entenderam. Os 9. Fui limpo, me apresentei ao sacerdote, pronto, posso continuar a vida. Cumpriram com um ritual. Mas nós não estamos aqui para cumprir com o ritual. Nós somos filhos, servos,
agradecidos pelo que Deus fez. O domingo, dia 11, não é um ritual na nossa vida. Foi como eu disse aqui na terça-feira. Não é mais um domingo. É o domingo para nós adorarmos esse Deus. É o domingo de tributarmos louvor a esse Deus. É o domingo de reconhecer os benefícios que Deus tem nos feito. É o domingo de olhar e falar assim: Senhor, se não fosse o teu sacrifício. É o domingo de nós agradecermos a Deus por estarmos ainda aqui reunidos, como disse-nos Jorge. É o domingo de agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós. É o domingo de nós ainda termos força, saúde e condições físicas, emocionais, financeiras. A igreja não é um ritual. As nossas reuniões não são rituais. A terça-feira, reunião de oração às 3 horas, não é um ritual. A sexta-feira, às 8h30, com oração e depois o ensino da palavra de Deus, não é um ritual. Não é porque a igreja tem que ter esse dia. Não é porque a igreja tem que ter a porta aberta. É porque você e eu, meus amados, temos a necessidade de vir até aqui reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. É um desejo que nós temos em nossos corações de tributarmos a Deus todo louvor e toda adoração. É por isso que quando as portas dessa igreja as portas se fecharam da igreja em questão da pandemia, nós sentimos falta. Por mais que nós tivéssemos a transmissão, nós gostaríamos de estar aqui de novo. Porque não é um ritual. É porque é um momento de celebração. É um momento de memória. É um momento de nós dizermos a nossa alma em quem nós temos depositado a nossa confiança. Em quem nós temos crido. E o que aqueles outros nove não entenderam foi isso. Que não era apenas um ritual de cura, mas era uma transformação de condição de vida. E é por isso que Jesus volta para aquele único e diz assim: olha, a tua fé te salvou. Na verdade, todos haviam experimentado a ajuda exterior, que foi a da cura. Mas somente esse um obteve a cura da alma. E foi aquele que agradeceu. O salmista diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E a minha oração foi: Senhor, que eu não seja com os outros 9. Porque nós não fomos chamados, resgatados para andar conforme o mundo. Por muito pelo contrário, que Paulo escreve: não vos conformeis com este mundo. Não importa se os 9 não quiserem. Não importa se são 9. É você. E tem um ditado que diz assim: você e Deus é a maioria. E eu não quero fazer parte desse comentário aqui. Cabe maravilhar-se de duas coisas: o persistente amor de Deus, apesar da ingratidão dos homens, e a persistente ingratidão dos homens, apesar do amor de Deus. Que não sejamos esses os ingratos, mas que sejamos gratos ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.